Adição e subtração com frações. Adição e subtrações com denominadores iguais. Em uma adição ou subtração com frações de denominadores iguais, adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos o denominador. Exemplo: na fração 6/3 menos 4/3, os denominadores são iguais. Então, nós fazemos a operação apenas com os numeradores. Os denominadores, nós repetimos. Frações com denominadores iguais, repete o denominador e opera apenas com os numeradores. Então, aqui, 6 menos 4, 2. Neste outro exemplo, 7/3 mais 9/3 menos 3/3. Observe que os denominadores são iguais. Então, nós repetimos o denominador e fazemos as operações apenas com os numeradores. 7 mais 9, 16. Menos 3, 13. Então, em toda fração, em toda operação de adição ou subtração com denominadores iguais, repete o denominador e opera apenas com os numeradores. Mas se as frações tiverem denominadores diferentes, para calcular a soma entre duas frações ou mais com denominadores diferentes, deve-se encontrar frações equivalentes às frações iniciais, porém com o mesmo denominador, e somar os numeradores. Para isso, nós vamos fazer alguns exemplos. Primeiro exemplo: Adriana viajou para a praia. Durante a primeira hora de viagem, ela percorreu 1/3 do caminho. Na segunda hora, mais 2/5. Que fração do percurso total Adriana já percorreu? Então, primeiro passo: encontrar as frações equivalentes dadas no problema, encontrando o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, 3 e 5. Então, fazemos o mínimo múltiplo comum. 3 dividido por 3, 1. 5 não divide por 3, repete. 5 só divide por 5. 5 dividido por 5, 1. Multiplicamos os números primos entre si. 3 vezes 5, 15. E encontramos o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5, que é igual a 15. Segundo passo: após achar o menor múltiplo comum entre os denominadores 3 e 5, dividimos o mínimo múltiplo comum encontrado pelo denominador da fração inicial e multiplicamos o resultado pelo numerador, também da fração inicial. Ou seja, 1/3 mais 2/5. Denominador comum, 15. O que nós fazemos? Nós dividimos o denominador comum, que é o 15, pelo 3. O resultado nós multiplicamos pelo 1. Então, 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 1, 5. E fazemos isso com a segunda fração. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2, 6. Daí, então, adicionamos os numeradores e conservamos o denominador. 5 mais 6, 11. 11 quinzeavos representa a quantidade do percurso que a Adriana já percorreu. Exemplo 2. Um atleta decide treinar correndo numa determinada pista de corrida. No primeiro dia, percorre 3/4 da pista. No segundo,
4/5. E no terceiro, 7/8. Que fração representa o número de voltas que ele já deu no total da pista? Então, nós temos que somar 3/4 mais 4/5 e mais 7/8. Mas, para isso, nós observamos que os denominadores são diferentes. Então, nós determinamos o mínimo múltiplo comum dos denominadores, 4, 5 e 8. 4, 5 e 8. Dividimos esse número pelo menor número primo, 2. Por que dividimos por 2? Porque 4 e 8 são números pares, e números pares divide por 2. 4 dividido por 2 é 2, 5 não divide, repete, 8 dividido por 2 é 4. Continuamos a divisão por 2 porque ainda temos dois números pares. 2 dividido por 2 é 1, o 5 repete, 4 dividido por 2 é 2. Continuamos com 2 porque ainda temos o número par. 1, 5 e 2 dividido por 2 é 1. 5 só divide por 5. E o mínimo múltiplo comum termina quando todos os resultados é igual a 1. O que nós fazemos então? Multiplicamos os fatores primos entre si. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 40 é o mínimo múltiplo comum entre 4, 5 e 8. No segundo passo, dividimos o mínimo múltiplo comum encontrado pelo denominador da fração inicial e multiplicamos o resultado pelo numerador também da fração inicial. Então, o denominador comum é o 40. Esse 40 nós dividimos pelos denominadores das frações iniciais. O resultado de cada divisão nós multiplicamos pelo numerador. 40 dividido por 4 é 10. 10 vezes 3, 30. 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 4, 32. 40 dividido por 8 é 5. 5 vezes 7, 35. Feito isso, adicionamos os numeradores e repetimos o denominador comum. Então, isso representa o nosso resultado final do problema. Então, para adicionar frações ou subtrair frações com denominadores diferentes, temos que fazer o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Esse resultado dividimos pelo denominador da fração inicial e multiplicamos o resultado da divisão pelo numerador. Fazemos isso em todas as frações. Depois, somamos ou subtraímos os numeradores para encontrar o resultado final da operação.